Agradeço a todos aqui pela presença e convido para compor a mesa a senhora Adaltina Queiroga, presidente do PROCON Maranhão, o excelentíssimo senhor Marcos Frois, defensor público, neste ato, representando o defensor-geral Alberto Bastos, o excelentíssimo senhor Carlos Augusto Oliveira, promotor de justiça do consumidor. Este primeiro ato formal após a sua aposentadoria, mas mesmo assim tem muito a contribuir para a defesa do consumidor maranhense. Excelentíssimo senhor Raimundo Nonato Silva Júnior, representando o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, mais conhecido por todos nós como Chocolate. A senhora Karen Barros, secretária adjunta de Educação do Estado do Maranhão. A senhora Ana Brandão, presidente do IBEDEC, Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo. O senhor Caio Saraiva, diretor-tesoureiro da OAB, neste ato representando o presidente da OAB, Tiago Dias. E, por fim, professor Cláudio Marques, advogado e assessor da reitoria da UFMA, professora Nair Portela, neste ato representando a reitora da UFMA, professora Nair Portela. Inicialmente, assistiremos um vídeo relatando a criação do Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078, de 1990. Entre a oferta e a demanda no Brasil, havia um imenso espaço, onde cabiam abusos e desrespeito aos consumidores, e quase nenhuma responsabilização das empresas. Até que em 11 de setembro de 1990, nascia uma das mais modernas legislações sobre relações de consumo de todo o mundo, que mudou a política das empresas e o pensamento do consumidor brasileiro. O Código de Defesa do Consumidor. Os consumidores, por definição, incluem todos nós. Eles são o maior grupo econômico da economia, afetando e sendo afetado por quase todas as decisões econômicas, públicas e privadas. Como disse John Kennedy, todos nós estamos incluídos na dinâmica de consumo. Daí vem um dos mais nobres significados do Código de Defesa do Consumidor. Ele representa uma quebra de paradigma, dando informação e poder ao povo. Nascido junto com a redemocratização, o CDC é símbolo do poder do consumidor, do poder do cidadão. O CDC representa o amadurecimento da sociedade e é um exemplo que deve ser copiado e ampliado para outras esferas além do consumo, rumo à cidadania plena. O CDC é mundialmente reconhecido como o mais moderno e sólido apoio jurídico aos consumidores, considerados a metade mais frágil da relação de consumo. Podemos ainda dizer que esta metade mais frágil é também a mais forte, devido à efetividade do Código na defesa do consumidor em todo o país. O CDC conferiu respaldo às atividades dos PROCONs dos estados e municípios por todo o Brasil. Aqui no Maranhão, o trabalho do PROCON na defesa do consumidor avançou pública e notoriamente nos últimos anos. O órgão fez e continua fazendo um trabalho massivo de comunicação, popularizando os direitos do consumidor e tornando sua defesa algo comum na capital e no interior. Esta homenagem celebra as conquistas sociais do Código de Defesa do Consumidor e ressalta que no Brasil de hoje temos que seguir defendendo e garantindo direitos, inclusive os já conquistados. Parabéns ao consumidor e cidadão brasileiro e maranhense. Código de Defesa do Consumidor, 29 anos.
Gostaria de agradecer profundamente a equipe que compõe o meu gabinete, em especial a Emily, que chefia a equipe de comunicação. Gostaria que vocês dessem uma salva de palmas à Emily. Cadê a Emily? Está aqui. Parabenizar também o Arley, o Patrick, que está aqui presente também. Tiago Rios, que também compõe a equipe de comunicação. Ou seja, todos que fazem parte da equipe de comunicação, que se dedicaram muito em estudar essa matéria e preparar essa obra de arte, que quem me conhece sabe que um simples vídeo como esse, para mim não é um simples vídeo, já me emociona. E agradecer especialmente a Maiara, que buscando fazer mais com menos, eu consegui encontrar a Maiara, que ao tempo em que ela é chefe de gabinete, faz a locução, também é modelo. Ou seja, a gente consegue fazer mais com menos através de pessoas com multifunções e multitalentos, que é a Maiara. Vem para cá para receber o aplauso de todos, por favor. Bem, meus amigos, essa é a Maiara, que fez a voz. Tá bom? Obrigado. Meus amigos, falar sobre o direito do consumidor, para mim, é uma grande honra, é uma grande alegria. Muitos aí se lembram de um passado meu não muito distante, como presidente do PROCON, mas me emociona não apenas pelo fato de eu ter tido a honra, uma das maiores honras da minha vida de presidir esse órgão, que é um órgão de extrema importância para a defesa do consumidor, mas eu falo com muita emoção porque, além de ex-presidente do PROCON, no período de 1º de janeiro de 2015 até 4 de abril de 2018, 1.187 dias vividos muito intensamente, com o intuito de pegar e colocar a teoria em prática, mas muito me emociona como estudioso da defesa do consumidor, como advogado, poder falar sobre essa legislação. Esse código, o Código de Defesa do Consumidor, que é uma norma de ordem pública, possui força cogente, é um microsistema jurídico e tem um valor simbólico muito especial a todos nós brasileiros, porque essa lei, esse Código de Defesa do Consumidor, ele é fruto de inúmeras lutas, inúmeras conquistas sociais, inúmeros movimentos sociais. E é importante, nesse momento de retrocesso de direitos fundamentais, constitucionais, nós reafirmarmos a luta social que foi travada para que esse código hoje estivesse em minhas mãos, estivesse nas mãos de cada um de vocês, e que agentes políticos, como o PROCON, Defensoria Pública, Ministério Público, entidades civis, pudessem colocar toda essa teoria em prática. O Código de Defesa do Consumidor, essa lei brasileira de 90, ela é referência mundial. Outros países da Europa utilizam o nosso código para elaborar normas de proteção e defesa dos seus consumidores. O Código de Defesa do Consumidor, que é de 90, em 90, já previa a possibilidade, no seu artigo 49, do consumidor, ao comprar determinado produto ou contratar determinados serviços pela internet, poderia se arrepender no prazo de 7 dias a contar da entrega desse produto ou execução desse serviço. Quem que em 1990 tinha acesso à internet como hoje nós temos? Quem em 1990 tinha segurança de adquirir esses produtos, esses serviços? Se hoje em dia as pessoas ainda se sentem inseguras, com receio de serem lesadas ao adquirir determinados produtos por meio desses canais. Ou seja, é uma norma visionária. E nesse momento eu muito me emociono porque ao meu lado direito, aqui, eu vejo uma das pessoas responsáveis por todo esse meu amor à defesa do consumidor. Eu entendo que as pessoas elas devem ser homenageadas em vida, não após a sua partida dessa para outra melhor. Mas se hoje eu luto pela defesa do consumidor, se hoje eu tenho um amor pela defesa do consumidor, é porque este homem que aqui está, hoje, com os cabelos mais escuros do que a época em que era meu professor, inclusive foi professor de física do Braulio aqui, assessor parlamentar, diretor da mesa, professor Carlos Augusto, que no 9º período do curso de Direito, ministrava com maestria as aulas de defesa do consumidor. E desde aquela época,
eu percebi o professor Carlos Augusto tendo algumas dificuldades de nos mostrar que aquela lei, apesar de ser uma lei federal, de prever direitos, na prática, nós testemunharmos situações diferentes. Eu passei pela mesma dificuldade, quando em 2011, 2013, 2014, eu ministrava as mesmas aulas, me espelhando no professor Carlos Augusto, e percebia que muitos alunos inquietos falavam, Marcos, professor, por que na teoria é assim, na prática é diferente? E eu falava, por falta de vontade política, por falta de coragem para fazer. E eu tive a maior honra da minha vida, posso dizer assim, de no dia 4 de novembro de 2014, ver o governador Flávio Dino, meu ex-professor, grande amigo de hoje, amanhã e sempre, tuitar e afirmar que quem iria presidir o PROCON no governo dele, no primeiro governo dele, cumprindo a promessa de indicar para cargos de primeiro escalão pessoas técnicas e com histórico com a causa, me indicar para presidir esse órgão. E de lá em diante eu comecei a ser questionado por alguns repórteres, quem é o Duarte? O que o Duarte pretende fazer no PROCON? Esse menino novo aí que está assumindo o PROCON, quem é ele? Que eu conheço de entrevistas no Bom Dia Mirante, entrevistas nas rádios, professor universitário, o que ele pensa em fazer com a defesa do consumidor? E eu afirmava, meu objetivo é tornar o PROCON presente na vida das pessoas e pegar toda essa teoria e colocar em prática. Mostrar que não há diferença entre a teoria e a prática. Se está diferente é porque está errado. E ao lado de servidores, que tem todo o meu amor, todo o meu carinho, Adaltina, nós conseguimos pegar essa teoria e colocar em prática. E fazer esse direito ser reconhecido por todos. Não apenas ao lado desses servidores que hoje compõem o time do PROCON, mas também ao lado desses que eu considero referência e são os verdadeiros heróis do mundo moderno, como o professor Carlos Augusto, promotor de justiça, defensor público Marcos, do Núcleo de Defesa do Consumidor, ao lado do Rairon, Luiz Otávio, do Alberto Bastos, que hoje é defensor-geral. Nós fomos promovidos pelo povo, podemos dizer assim, eu por força do voto popular e ele por força do voto dos defensores, hoje eu deputado estadual e ele defensor-geral, Alberto, ao lado da Ana Brandão, do IBEDEC, ao lado da OAB, ou seja, ao lado de todos os órgãos de defesa do consumidor, nós nos unimos verdadeiramente e mostramos que ninguém desejava ali ser protagonista desse problema, mesmo porque o problema não é meu, o problema não é da defensoria, o problema, infelizmente, é sofrido por todos nós. E quando nós abrimos mão da vaidade, quando nós abrimos mão da individualidade e nós verdadeiramente nos unimos, nós conseguimos avançar em determinados pontos que muitos outrora acreditavam. Como, por exemplo, graças a essa união, a RedeCom, graças à união de todos os órgãos de defesa do consumidor do Maranhão e a independência dada pelo governador Flávio Dino, ex-juiz federal, para que os órgãos de fiscalização de justiça fizessem o direito do cidadão ser garantido, nós conseguimos fazer o que ninguém acreditava, que é reduzir o valor do combustível. Numa oportunidade onde, no dia 1º de fevereiro de 2015, jamais vou esquecer, 244 postos de combustíveis aumentaram o valor do combustível em aproximadamente 49, 50 centavos, quando, na época, o ato COTEP estabelecia um aumento de até 22 centavos. Nós comprovamos, madrugadas, nós elaboramos a peça na Defensoria, no PROCON. Eu ainda acredito, professor Carlos Augusto, Karen Barros, acredito que um dia terá um seriado Netflix falando dessa ação, porque foi algo teve muito envolvimento. E nós conseguimos comprovar a abusividade. Conseguimos comprovar, e vocês que estão com o código em suas mãos, a abusividade descrita no artigo 39, inciso 5 e inciso 10 do Código de Defesa do Consumidor. Elevar sem justa causa preço de produto e serviço, caracterizando vantagem manifestamente excessiva. Claro que o outro lado trouxe um argumento de que a livre iniciativa, e nós fundamentamos que, apesar da atividade ser livre, ela não pode ser livre o suficiente ao ponto de destruir e ignorar o direito do consumidor. Porque tanto a livre iniciativa, a liberdade de empreender,
a liberdade econômica, assim como o direito do consumidor, são princípios essenciais para a ordem econômica, conforme discrimina o artigo 170, inciso 4 e inciso 5 da Constituição Federal de 1988. E eu quero citar apenas esse exemplo. São vários avanços aqui, os outros colegas vão falar, são vários avanços, mas eu queria tratar desse ponto para que a gente possa relembrar a importância da luta histórica. Porque nessa ação, eu estava ao lado do professor Carlos Augusto, numa audiência lá no fórum, presidida pelo juiz Douglas Martins, e eu percebia a cara de raiva de algumas pessoas, e eu falava para o professor, por que estão olhando para a gente com tanta raiva assim? Aí ele falou assim, Duarte, porque aqui eis os donos de postos e os seus advogados, mas não se preocupe, lá fora estão os consumidores, e a maioria está entendendo nossos argumentos e depende dos nossos argumentos para impedir um aumento abusivo do seu custo de vida. E ao ouvir esses empresários falando, eles afirmavam, se a decisão fosse contra esse aumento, se houvesse uma determinação judicial para reduzir o valor do combustível, eles iriam falir, eles iriam quebrar. Que pessoas teriam que ser mandadas embora de suas empresas, iria aumentar o desemprego. E aquilo, pode ter certeza, apertou meu coração, professor Carlos Augusto, do Marcos, da Ana Brandão, enfim, de todos os órgãos. Claro que nos preocupou, mas muito rapidamente nós lembramos a história da elaboração do Código de Defesa do Consumidor. Porque quando o Código de Defesa do Consumidor estava sendo discutido lá no Congresso Nacional, na década de 80, após imenso movimento social que iniciou de forma mais concreta nos Estados Unidos da América, com uma carta que o presidente Kennedy enviou ao Congresso Nacional norte-americano, dizendo, de forma mais sintética, que consumidor somos todos nós, porém consumidor é o único polo não eficazmente organizado na economia, afetando e sendo afetado todos os dias. Esse movimento, iniciado por Kennedy de forma mais concreta, fez com que vários movimentos sociais eclodissem em todo o mundo, nos Estados Unidos, no Brasil, mais precisamente, na década de 70. E esses movimentos fizeram com que o Congresso Nacional começasse a discutir com um grupo de juristas a elaboração de um código. E aí se dividiu em dois movimentos, o movimento socialista, movimento de esquerda, que defendia a elaboração do Código de Defesa do Consumidor, e o movimento de direita, movimento liberal, que entendia que se o Código de Defesa do Consumidor, e eu friso esse ponto, fosse uma realidade, as empresas iriam falir, as empresas iriam quebrar. E esse é o ponto que eu quero destacar a todos que estão aqui presentes comemorando essa data. Nenhuma empresa faliu porque cumpriu a lei. Nenhuma empresa faliu porque o Código de Defesa do Consumidor se tornou realidade. O que nós precisamos pregar diariamente é que, se a lei existe, ela deve ser cumprida por todos. Cumprir a lei não faz ninguém falir. Pelo contrário, cumprir a lei garante a harmonia nas relações de consumo, conforme prevê o artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor. Apesar deste nome, Código de Defesa e Proteção do Consumidor, o Código ele tem como uma missão não só proteger o consumidor, mas garantir direitos ao consumidor para equilibrar essa balança e garantir uma harmonia às relações de consumo. E é por isso que esse momento precisa ser comemorado. É por isso que eu fico muito feliz com a participação também da Secretaria de Educação, porque a presença de vocês aqui, alunos, e agradeço a professora Marta, a presença de alunos da universidade, aqui eu registro todos no nome do meu querido amigo Noberto, que sonha com uma cadeira na Casa Legislativa da cidade de São Luís, e eu já disse a ele que se ele tem esse sonho, e for um sonho de um bom coração, Deus proverá, Deus fará com que ele alcance esse objetivo e lute pelo consumidor, lute pelos direitos sociais fundamentais, lute pela justiça, lute pelo que é certo. Eu considero importante, professora Marta, porque o consumidor bem informado, o consumidor empoderado, ele se torna um sujeito respeitado, porque ele se torna o principal fiscal das relações de consumo. O consumidor é quem decide quando, onde, o que, como e por que comprar. E é por isso que vocês precisam conhecer essa lei. É preciso que, conforme prevê o artigo 5º, inciso 32 da Constituição, esses órgãos sejam cada vez mais empoderados para garantir informação ao consumidor, para garantir proteção ao consumidor e para fazer com que o empresário também tenha acesso a informações para reconhecer e cumprir os seus deveres. Meus amigos, de forma muito sintética, mas de coração, e espero que para o coração de vocês, essas são as minhas palavras para que nós possamos avançar muito mais. São sim muitas conquistas, muitos avanços, mas temos muito ainda que avançar. E esses avanços dependem de cada um de nós. Hoje eu levantei aqui a Lei Anticorte, um projeto da minha autoria,
respaldado na Constituição, ratificado pelo Supremo Tribunal Federal. A lei que proíbe a SEMAR, proíbe a CAEMA de realizar corte às vésperas do feriado, às vésperas do final de semana, porque elas são rápidas e eficientes para cortar, mas não são rápidas e eficientes para reativar o serviço e garantir a manutenção, a continuidade desse serviço, que é um serviço essencial e, conforme prevê o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, deve ser eficiente e contínuo. Essa lei não incita, não incentiva o inadimplemento, o calote, não, pelo contrário, garante que o consumidor, quando ele não pague, seja cortado, mas considere tempo hábil para reativar o serviço, coisa que não acontece na prática. Então, com essa legislação, eu trago aqui um sentimento de que precisamos avançar em vários pontos. Melhoria e mais eficiência dos serviços fornecidos por concessionária de serviço público. Melhoria no serviço de aviação e transporte. Melhoria na internet e telefonia, porque para alguns pode parecer algo supérfluo ter acesso à internet. Mas a internet é um serviço de extrema importância social, cultural e econômica. É pela internet que nós fazemos negociações. É pela internet que em Chapadinho, em Cururupu, o cidadão, o empresário, o microempreendedor tem uma maquininha de cartão de crédito e com ela pode fazer transações de forma mais segura, pode empreender. É por meio da internet que as pessoas se relacionam. É por meio da internet que as pessoas hoje em dia têm aulas. Por meio do ensino à distância. E é por isso que nós temos que lutar para a melhoria na qualidade desse serviço. Agradeço muito a presença de todos e passo a palavra para... É porque como hoje eu estou presidindo e estou falando, esse era o momento que vocês poderiam aplaudir o que eu falei, certo? Então podem aplaudir. Não por mim, por favor, não por mim, mas pelo o Código de Defesa do Consumidor, tá bom? Aí feito esse, está aqui tudo escrito, aplauso, aqui escrito aplauso, eu passo a palavra com muito orgulho para a senhora Ana Brandão, presidente do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, para que possa fazer suas considerações sobre os avanços do Código de Defesa do Consumidor e também desafios próximos, desafios futuros. Bom dia a todos. Eu gostaria primeiro de agradecer o convite do deputado Duarte, aqui represento o IBEDEC, gostaria de cumprimentar a todos da mesa, na pessoa da doutora Karen, e todos os que estão presentes. Hoje é um dia muito importante para o Código de Defesa do Consumidor, porque o nosso código completa 29 anos e é um dos mais perfeitos que temos no próprio vídeo que o deputado colocou. Eu fiquei muito feliz. E eu queria destacar a atuação do Parlamento Estadual em defesa dos consumidores, dizer que o IBEDEC continua na luta, nós já temos 10 anos de atuação e nós estamos, junto com o doutor Duarte, na defesa dos direitos do consumidor. O consumidor maranhense está amparado e ele será defendido de todos os seus direitos. Muito obrigada. Concedo a palavra para o senhor Marcos Frois, defensor público estadual, neste ato representando o defensor-geral Alberto Bastos. Bom dia a todos, todas. Em primeiro lugar, também gostaria de agradecer o convite do deputado Duarte, parabenizar por essa sessão, pelo requerimento. Já era uma expectativa de todos que o deputado Duarte, ao se eleger, traria para o parlamento e para a sociedade a continuidade de sua luta em defesa dos consumidores. Falo aqui apresentando o defensor público, Alberto Bastos, e também os defensores públicos do consumidor, doutor Luiz Otávio, doutor Rairon, doutor Gustavo, doutor Alberto, doutor Gabriel, que diariamente estamos na luta. Aproveito a oportunidade também para homenagear o doutor Carlos Augusto, uma referência para todo o sistema de
defesa do consumidor do Estado, pelos enormes serviços prestados. Agradecer o trabalho também da doutora Karen, né, sucesso no novo desafio. Como é a primeira oportunidade também, desejar um sucesso para a doutora Adaltina, dizer que a Defensoria Pública, em todos os momentos, é parceiro do PROCON. O doutor Duarte aí citou a rede de maranhense de proteção, e até as últimas vezes que a gente tem se encontrado, a doutora Ana, né, o Ministério Público, o PROCON, veja aí, doutor Marcos também, a gente está num momento, às vezes, tenso, que é o momento onde estamos lutando diante de poderosos em defesa dos consumidores. E hoje nós estamos aqui no momento mais festivo, no momento de comemorar. São quase 3 décadas do Código de Defesa do Consumidor. E só que a luta, ela não pode parar nunca, né? Durante 30 anos a sociedade mudou muito, né? No início do Código de Defesa do Consumidor não havia esses contratos eletrônicos, essas compras por internet, por exemplo. Hoje nós vivemos uma realidade da Defensoria Pública, que é um órgão incumbido de fazer a assistência jurídica integral e gratuita às pessoas hipossuficientes. Então, nós estamos vivendo um momento drástico, onde há 30 milhões de pessoas endividadas. E é muito importante que o parlamento esteja junto às assembleias, né? E aí eu faço um apelo ao deputado Duarte, né? O que ele puder fazer pelo projeto de lei, a gente sabe que está no Congresso Nacional, mas o projeto de lei da proteção do superendividado. E eu acho que essa união de todos os órgãos é importante para difundir cada vez mais o Código de Defesa do Consumidor. São 30 anos, mas até hoje, às vezes, a gente encontra muitas violações. Consumidor, desde coisas mais simples, de não conseguir ter acesso ao contrato, por exemplo, antes de fechar um negócio. Então, parabenizo mais uma vez o deputado Duarte, e que a gente possa continuar na nossa luta diária em favor do consumidor maranhense. Obrigado, gente. Concedo a palavra à senhora Adaltina Queiroga, presidente do PROCON Maranhão. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, e aí eu quero parabenizar o excelentíssimo senhor deputado Duarte Júnior, autor da proposição, e dizer que é uma honra estar presidindo o PROCON hoje e levando a prioridade do governo Flávio Dino, que é manter os serviços ali prestados para o cidadão brasileiro, no caso maranhense. Espero contar com a ajuda de Duarte aqui pela Assembleia e dos demais deputados para manter o nosso serviço que vem sendo prestado com excelência para os nossos servidores, e me colocar à disposição do cidadão maranhense para continuar nessa luta pela defesa de todos os consumidores, inclusive eu. Obrigada. Obrigada. Concedo a palavra agora ao excelentíssimo senhor Raimundo Nonato Silva Júnior, nosso amigo Chocolate, nesse ato representando o prefeito de São Luís. Bom dia a todos e a todas, deputado Duarte, doutor Carlos Augusto, doutora Karen. Apenas para agradecer, trazer aqui os cumprimentos, deputado Duarte, do senhor prefeito Edivaldo Holanda Júnior, mostrando a consideração, o respeito por esta importante iniciativa de Vossa Excelência, um dos códigos mais importantes. Vimos aí no vídeo apresentado o quão é importante nas nossas relações diárias, nas relações diretas com os cidadãos que somos todos consumidores.
Portanto, o prefeito gostaria de estar aqui por motivo de outros compromissos, nos designou para que nós pudéssemos representar aqui o Poder Executivo Municipal e, mais uma vez, ratificando a importância e parabenizar também a Assembleia Legislativa, que também vem sendo conduzida pelo deputado Otelino Neto, que, por extensão, o deputado Duarte, que comemora, celebra desta manhã esses 29 anos, quase 3 décadas, desse importante código. Então, parabenizar a todos os presentes, doutor Carlos Augusto, doutora Karen, todos os demais membros da mesa, e parabéns, deputado Duarte Júnior. Certamente, por tudo aquilo que Vossa Excelência tem contribuído para assegurar os direitos dos cidadãos de São Luís e, consequentemente, do Estado do Maranhão. Não por acaso isso repercutiu na expressiva votação de Vossa Excelência, trazendo aqui a essa casa como um dos representantes legítimos do povo da cidade e do Estado do Maranhão. Parabéns a todos, trago aqui, ratifico o abraço, a consideração, o respeito do prefeito da cidade, do Poder Executivo, e parabéns ao Código de Defesa do Consumidor por esses 29 anos. Obrigado. Concedo a palavra ao senhor Caio Saraiva, representando o presidente da OAB, Tiago Dias. Boa tarde a todos. Primeiramente, queria cumprimentar os membros dessa augusta Casa Legislativa, em nome do nosso querido deputado, que tanto carrega essa bandeira em defesa do direito do consumidor e das relações de consumo, deputado Duarte Júnior. Meus queridos, prometo ser breve, deputado, uma vez que nós agora lutamos contra um imponderável. E o imponderável, neste momento, é a fome de todos nós e a vontade de almoçar, né? Mas prometo ser breve. Queria cumprimentar também os nossos queridos servidores e membros do PROCON, membros de defesa do consumidor do Estado do Maranhão, na pessoa da senhora Adaltina Queiroga. Queria também aqui cumprimentar os nossos servidores, membros também do Poder Legislativo, da Câmara Municipal do Estado do Maranhão e secretários, na pessoa do nosso querido amigo, vereador e secretário Chocolate. Queria também cumprimentar, senhores, os nossos alunos aqui da Universidade Federal do Maranhão, os nossos professores também da Universidade Federal, uma vez que são os professores responsáveis e formadores de todas as profissões e que merecem todos os nossos aplausos e admiração na pessoa do doutor Cláudio Marques. Queria aqui representar também os representantes, os membros do Ministério Público do Estado do Maranhão, na pessoa do senhor Marcos Frois, que aqui representa o Ministério Público do Estado do Maranhão, o senhor Marcos Frois está aqui representando o nosso querido amigo Alberto Bastos, que é presidente, hoje diretor da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, e que tanto desenvolve um trabalho belo pelos consumidores, um trabalho pela classe menos desassistida, pela classe mais humilde do nosso Estado. Meus parabéns. Queria representar aqui o senhor, como já disse, representante do Ministério Público, o senhor Carlos Augusto Oliveira. Queria representar também e parabenizar a doutora Karen pela sua passagem também pelo PROCON e pelo excelente trabalho desenvolvido em prol da defesa do consumidor. E, por fim, e não menos importante, eu queria pular aqui esse cumprimento para que fizesse primeiro, mas foi o que foi me passado pelo cerimonial, a nossa querida amiga Ana Brandão, que é colega de profissão, advogada, aqui representando o IBDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa e Proteção ao Direito do Consumidor. Está dando para ouvir, deputado? Meus parabéns pela excelente advocacia desenvolvida. Conte com a AB Maranhão no apoio também em defesa da relação de consumo. Senhores, muito me orgulha hoje aqui estar representando a OAB Maranhão em um evento de magnífica importância em defesa
deste código tão importante que, como disse nosso querido amigo presidente da mesa, Duarte Júnior, busca equilibrar a relação de consumo. Como nós, estudantes do direito, estudiosos do direito, é importante frisar que tratar alguém com justiça, senhores, não é simplesmente você tratar todo mundo de forma igual, mas você equilibrar a relação jurídica de forma a tratar e proporcionar aos desiguais e menos favorecidos as mesmas condições e o mesmo equilíbrio daqueles mais favorecidos. E aí, então, no ano de 1990, surgiu o Código de Defesa do Consumidor, editado pela Lei 8.078 de 90, buscando aí não simplesmente favorecer o consumidor e prejudicar o empresariado, o fornecedor de serviço, da prestação de serviço, mas equilibrar a relação de consumo entre o prestador de serviço, o fornecedor do produto e a classe consumerista. Senhores, o nosso país, o Brasil, que hoje é tão conhecido mundialmente, como colocou também o nosso presidente de mesa, pelo Código de Defesa do Consumidor, por legislação específica, é conhecido também por diversas outras legislações específicas, mas que buscam, assim como vem a consolidação das leis do trabalho, o Código de Defesa do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, são legislações que têm uma imensa relevância social e democrática para a nossa sociedade e que merecem o apoio de todas essas instituições e continuam merecendo em busca da defesa, em busca da proteção e em busca da valorização, para que essas relações sejam cada vez mais equilibradas. E a Ordem dos Advogados do Brasil, deputado Duarte, em âmbito nacional, como sempre esteve à frente das grandes lutas sociais e democráticas do nosso país, que jamais renunciou às grandes lutas, jamais renunciou ao protagonismo de defender as leis, o exercício democrático, a aplicação da Constituição, assim como nós defendemos em nosso juramento, quando um dia prestamos compromisso na Ordem dos Advogados do Brasil, como você assim também prestou como advogado. Jamais se furtou à grande luta e jamais se furtou ao bom combate. E assim, como na Constituinte defendeu a aplicação da nossa Constituição democrática, assim como em 90 defendeu a criação do Código de Defesa do Consumidor, continua ano a ano trabalhando para que essa legislação seja aplicada e levada à sociedade, à advocacia, estabelecendo sempre cursos, palestras, seminários, eventos. Nós temos na Ordem dos Advogados do Brasil uma comissão específica para tratar das relações de consumo e deixo aqui a Vossa Excelência o abraço do querido amigo Hugo Passos, presidente da Relação de Direito do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil. E esse protagonismo, a OAB vem aqui compartilhar com todas essas instituições com o intuito de manter vivo e cada vez mais efetivo o Código de Defesa do Consumidor, não apenas como legislação morta, mas como algo, como Vossa Excelência mesmo disse, algo vivo na sociedade. Pois se há uma diferença entre legislação e a realidade, é porque algo está errado. Existe um interesse de não aplicação da legislação, mas que ela seja apenas uma legislação morta para que pareça ser e não o que deva ser. Queria deixar a vocês aqui, já finalizando o meu recado, que essas instituições que buscam cada vez mais abraçar e que deixo aqui a OAB Maranhão à disposição para continuar encarando essa luta. Pois, como diria o poeta, é melhor atirar-se à luta em busca de dias melhores, mesmo correndo o risco de perder tudo, do que permanecer estático como os pobres de espírito, que não lutam, mas também não vencem, que não sentem a dor da derrota, nem a glória de ressurgir dos escombros. Esses pobres de espírito, ao final de sua jornada na terra, não agradecem a Deus por terem vivido, mas perante Ele, por terem apenas passado pela vida. Vamos continuar a luta, a realidade ainda é um pouco distante do que a gente vê na legislação, mas nós temos que buscar viver cada dia, cada vez melhores. Parabéns pelo seu trabalho desenvolvido à frente do PROCON. Eu tenho certeza que, com a iniciativa que você teve, com a iniciativa do governador Flávio Dino, dias melhores vieram e dias melhores ainda irão de vir. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.
Agradeço pelas palavras do doutor Caio, representando o OAB Maranhão, e concedo agora a palavra à senhora Karen Barros, secretária adjunta de Educação do Estado do Maranhão. Bom dia a todos e todas. Primeiro, eu queria saudá-los, né, saudar a todos, na pessoa do deputado Duarte, que hoje comemora junto conosco o aniversário do Código de Defesa do Consumidor. Segundo, queria me desculpar pela voz, a minha gripe, de fato, acometeu a minha garganta, mas queria aqui falar brevemente em nome do secretário Felipe Camarão, aqui representa o secretário de Estado de Educação, que inclusive mandou saudações positivas a todos vocês, inclusive a você, Duarte, parabenizando por esse ato, né, em comemoração a esse tão importante microsistema jurídico que é o CDC. Hoje eu venho falar sobre a educação para o consumo, né, que está prevista no CDC, no seu artigo 6º, inciso 2, e destacando o projeto Procon Mirim, que foi desenhado primeiramente pelo Duarte no início da sua gestão, em 2015, e é um projeto que eu também trago com muito carinho no coração, porque foi um projeto que eu iniciei junto com o Duarte, ia para as escolas, ao todo o PROCON até hoje, né, dados ainda já desse ano, atualizados, palestrou, levou a educação para o consumo, a educação financeira, para mais de 120 escolas em todo o Maranhão. E esse projeto tem a parceria da SEDUC, e também de algumas prefeituras municipais, que fazem indicação das escolas para que o PROCON possa entrar e levar a educação para o consumo, que é muito importante. No início, algumas pessoas falaram sobre a possibilidade de inserir no currículo escolar uma disciplina sobre direito do consumidor. O Duarte defendia que, na verdade, essa educação, essa disciplina teria que ser inserida no currículo de forma interdisciplinar. Então, por isso, o projeto, juntamente com a SEDUC, foi desenhado para orientar os alunos e também aos professores, que nas suas disciplinas, né, nos seus currículos, nas suas matrizes educacionais, poderiam falar de forma transversal sobre o assunto que nos é muito caro, né, e é muito importante que essas crianças e adolescentes tenham essa consciência sobre a defesa do consumidor, sobre os seus direitos e também uma consciência ambiental sobre um consumo consciente desde pequeno. Então, é um projeto que é muito importante e acredito que já, na verdade, ele deixou de ser projeto e passou a ser um programa que está inserido no calendário, tanto do PROCON quanto da SEDUC, que anualmente se reúnem para formular e também melhorar a implantação dessa importante política pública que leva a educação para o consumo para as nossas escolas estaduais e municipais aqui no nosso estado do Maranhão. Outra importante questão que o doutor Marcos Frois até lembrou sobre o PL do superendividamento, que é um PL que corre na Câmara Federal, mas que o Duarte, é bom lembrar, ele também estava empenhado, está empenhado para a defesa desse PL, inclusive eu, enquanto estava presidente do PROCON, e o Duarte também, nós fomos acionados para que a gente fizesse, na verdade, sensibilizasse os deputados federais do Maranhão para que eles entrassem nas comissões, e teve a adesão do deputado Zé Carlos da Caixa, para defender o PL 3515, que, inclusive, ele introduz vários mecanismos contra o superendividamento, né? Vem ajudar muito o consumidor e também os órgãos de defesa do consumidor que trabalham incansavelmente para evitar, inclusive, esse fenômeno que vem acontecendo no nosso país, que é o consumidor superendividado. Então, eu queria registrar, né, que o Duarte, mesmo enquanto deputado estadual, está na defesa do consumidor amplamente, para além do nosso estado, para além da defesa do consumidor no estado do Maranhão. Queria agradecer, parabenizar também os presentes, porque é muito importante, a gente às vezes fica falando em solenidade, mas algumas informações são trazidas para vocês com muito carinho e empenho por essas pessoas que fazem parte, né, do sistema de defesa do consumidor. Obrigada.
Parabenizo a senhora Karen Barros e concedo agora a palavra, concluindo com muito orgulho esta sessão solene, ao professor, promotor de justiça, defensor do consumidor, que poderá contar um pouquinho da sua história, das suas ações, professor Carlos Augusto. Boa tarde a todos. Eu, igualmente, com a doutora Karen, participamos da mesma gripe. Viu? E a voz também não está muito boa. Isso é bom porque aí eu vou falar um pouco menos ainda. Quero agradecer inicialmente e parabenizar o convite do meu amigo deputado Duarte Júnior por essa importante iniciativa em defesa do consumidor. Fico agradecido, né, e confesso que acompanho aí suas lutas diárias em prol da defesa dos consumidores e do povo do Maranhão. Quero agradecer a presença heróica aqui dessa plateia, na pessoa da minha esposa Hélia Teixeira, sempre ali presente e fazendo aí as correções devidas, de terno torto, de gravata para um lado ou para o outro. Muito obrigado. Bom, eu olhando ali o painel, vejo lá, comemoração dos 29 anos da Lei Federal, que é o Código do Consumidor. 29 anos foi o tempo que eu passei no Ministério Público do Maranhão. Entrei no dia 11 de agosto de 1990 e saí no dia 20 de agosto de 2019, há exatos 29 anos. Muitas pessoas me perguntam por que eu saí, não é? Já que todos dizem, você está muito novo. Eu também acho que estou muito novo, não é, Duarte? Cabelo cada vez mais preto, como eu nasci. Nasci com ele preto e continuo com ele escuro até hoje. Mas eu sempre tive comigo que um dia que eu quis entrar na instituição que me acolheu, mas que um dia eu também queria sair. E queria sair em condições de participar de outros projetos na vida. Não sair na compulsória, na PEC da Bengala, mas sair em condições de fazer outra coisa. E eu resolvi tomar essa decisão. Então, nesses 29 anos de Ministério Público, foram 25 na frente da Promotoria do Consumidor. Quando eu comecei a dar aula no SEUMA, em 2001, né, Duarte, acho que foi aluno nosso em 2002, um pouco mais para frente, 2005, eu já tinha essa luta no consumidor. O PROCON, na época, era presidido pelo Dr. Celso, já falecido, né, e a luta sempre foi muito grande. Tá? Ninguém se engane que a existência do código facilitou as coisas. E quando eu dava aula, eu dizia, olha, eu falando assim é fácil, mas na prática não é bem dessa forma, porque a gente luta diariamente com todos os lobbies possíveis e imagináveis que tentam cada dia mais diminuir ou até suprimir esses direitos do consumidor. E essa, a meu ver, é a grande luta do sistema atual, composto pelo Ministério Público do Consumidor, a minha nova colega, a doutora, esqueci o nome dela, mas vou lembrar, que me sucedeu, a doutora Adaltina Quiroga no PROCON, por onde já passou o Duarte, a da Karen, enfim, tantos outros. A Defensoria, com meu amigo Frois, a advocacia especializada como o IBDEC, doutora Ana e tantos outros. É essa vigilância contra as tentativas de se diminuir os direitos dos consumidores em todos os níveis. Nós temos aí agências federais que deveriam cuidar dessa defesa e nem sempre cuidam. Muitas das vezes dão rasteira no consumidor, como no caso das companhias aéreas, que prometeram cobrar pela bagagem para reduzir o preço das passagens. As bagagens aumentaram e os preços das passagens subiram também. Ou seja, então essa luta é diária e a gente não deve ter ilusões de que as coisas são fáceis.
o futuro, eu digo sempre, é promissor. Quando eu vejo essa plateia aí jovem, quando eu vejo representantes jovens aqui nessa Casa Legislativa, quando eu vejo o entusiasmo em todos os meus amigos e colegas do sistema do consumidor. De modo que eu me sinto muito lisonjeado com as palavras elogiosas do Dr. Frois, Dr. Duarte, doutora Karen e de todos vocês, né? E digo, entrei para a aposentadoria no Ministério Público, mas estou sempre pronto a conversar sobre o tema consumidor com todos os membros do sistema e com toda a população que assim desejar. Muito obrigado. Agradeço profundamente a cada membro dessa mesa, a cada representante dos órgãos de defesa do consumidor. Agradeço muito a todos os alunos universitários da Universidade Selma. Agradeço também à professora Marta Ramos, supervisora escolar do Centro de Ensino João Lisboa, CEJOL. Espero que cada um de vocês levem não apenas essa lembrança material, não apenas esse Código de Defesa do Consumidor, mas que vocês usem esse código, leiam esse código, que vocês levem essas informações, essas mensagens, mesmo porque, meus amigos, consumidor somos todos nós, e o consumidor bem informado, ele se torna um cidadão respeitado, ele se torna o maior fiscal das relações de consumo. Por isso que essa data é muito importante e a presença de vocês é tão importante quanto. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.